Hoje vamos falar sobre o selo de Deus. A Bíblia apresenta dois tipos de selo. Quer saber quais são? Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E quanto tempo a gente não se vê, não é verdade? Faz um tempinho que eu estou sem gravar, mas é porque houve algumas mudanças. Eu mudei do Paraná para São Paulo e agora consegui dar uma estabilizada e vamos ver se a gente consegue postar mais vídeos. E um tema que está brotando aqui na cabeça, até fui desafiado aí por um comentário, sobre o selo de Deus. Existem dois tipos de selos na Bíblia. Um selo referente ao Espírito Santo, né, que você vai encontrar nas cartas de Paulo, e um selo que é colocado por um anjo no livro do Apocalipse. Existem diferenças entre esses selos? Sim, existem. E estou dizendo aqui que existem dois tipos, tá? Mas só para você entender um pouquinho sobre essa questão de selo, você precisa compreender que o selo que nós temos hoje no século XXI, eu não sei se ainda tem, né? Se é usado pelos correios, mas é um adesivo que era colocado numa carta e aquele adesivo tinha um valor embutido nele, tá certo? O selo dos tempos bíblicos é bem diferente. Então a pessoa mandava uma carta, escrevia e ela então selava, ela lacrava aquela carta, colocava cera sobre a carta e com um anel ele pressionava a cera e depois ao sair, ao tirar a mão, né, o anel, ficava ali o nome da pessoa, o cargo que ela ocupava e a autoridade que ela possuía. Tá certo? Isso é muito importante para a gente compreender, porque às vezes a gente quer interpretar a Bíblia usando a nossa cabeça do século XXI, mas nós precisamos voltar ao tempo do escritor, tá certo? Bom, vamos falar do primeiro selo. O primeiro selo aparece nas cartas de Paulo, estão nesses versos aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 22, encontramos assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Efésios capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No capítulo 4, verso 30 de Efésios, também lemos o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo é bem claro. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo ele é o agente selador, ele sela-nos para a redenção. É como se fosse para separar o joio do trigo, identificar quem é salvo em Cristo e quem não é, tá certo? Então todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo vai lá e sela essa pessoa, tá certo? Muito bem, esse é um tipo de selo. Mas no livro do Apocalipse aparece um anjo selando a fronte dos servos de Deus. Confira aí nesse texto. Apocalipse capítulo 7, verso 2 diz o seguinte: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Perceberam o detalhe? O anjo está selando aqueles que já são do Senhor. Vou explicar melhor. Nos últimos dias haverá uma separação, tá certo? Todo aquele que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino do céu, ok? Então existem muitos cristãos ou crentes, né, fiéis ou infiéis espalhados por todo o mundo. E como que Deus vai identificar os fiéis? Então esse selo que é colocado por esse anjo em Apocalipse, ele é colocado sobre aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador e são fiéis aos seus mandamentos. Então veja, quem vai receber o selo é aquele que já foi selado pelo Espírito Santo e que permaneceu firme nos princípios bíblicos, entende? Porque não é todo crente que será salvo, tá certo?
Então o selo do Apocalipse, do capítulo 7 e 14, ele é diferente do selo que é colocado lá, que Paulo fala em suas cartas. Estão percebendo? O primeiro selo é colocado para aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Mas nos últimos dias haverá provas que todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador vão ter que demonstrar através da sua fé e atitudes que realmente são salvos em Cristo. E esses sim receberão o selo de Deus. E os outros que não foram infiéis receberão a marca da besta. Tá certo? Agora um detalhe que você precisa compreender. O selo de Deus ele é colocado antes da volta de Jesus. Ou seja, antes que Jesus volte buscar os seus que são selados, o anjo ele vai atrás dos fiéis. Então, me parece não, está bem claro aqui que existe um juízo pré-advento, ou seja, um juízo antes da volta de Jesus. Porque as pessoas que são seladas, elas já passaram pelo juízo, já foram revista as suas atitudes, o seu compromisso com Cristo, então eles recebem o selo como marca, como separação do joio e do trigo, entende? Porque quando Cristo voltar, ele vem buscar aqueles que são selados, que estão escritos no livro da vida, entenderam? Então, se você quer compreender um pouquinho mais sobre juízo pré-advento, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito, tá certo? Agora, lembra que eu falei que o selo de Deus, o selo no Antigo Testamento, no tempo bíblico, ele precisaria ter o nome, o cargo que a pessoa ocupa e a autoridade? Muito bem, nesse texto em Isaías, ele fala algo muito interessante. Vamos ver? Isaías capítulo 8, verso 16 diz o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Perceberam que o profeta está dizendo para que Deus cele a lei no coração dos seus servos. Interessante. E quando você vai na lei, nos 10 mandamentos, observando os 10 mandamentos, você vê um mandamento específico que nos dá uma abertura, um entendimento maior sobre a questão do selo. No quarto mandamento, você vai encontrar que existe o Deus, é o nome, o Senhor, né, o nome, o cargo Criador do céu e da terra, e qual é a sua autoridade? É a autoridade no céu e na terra, certo? No quarto mandamento, então, nos revela quem é o Deus que nós temos que adorar. É o Senhor, é o Criador do céu e da terra, e aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. Estão entendendo? Então, nos últimos dias, somente aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador e forem fiéis aos mandamentos de Deus, inclusive a santificação do sábado, receberão o selo de Deus. Estão entendendo? 2 tipos de selo. O primeiro, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é selado pelo Espírito Santo. O segundo selo é colocado sobre aquele que aceitou Jesus, mas permaneceu firme na fé e nos mandamentos de Deus, recebe o segundo selo antes da volta de Jesus. Estão entendendo? É um assunto muito interessante, com muitas coisas para serem ditas, mas se você pensa diferente e tem uma visão um pouco diferente daquilo que eu falei, coloca aqui nos comentários e juntos nós vamos crescer no entendimento da palavra de Deus, tá certo? Então fica aqui a minha observação, minha reflexão, espero encontrar você nos próximos vídeos e vou tentar gravar mais vídeos com mais reflexões. Se você tem alguma sugestão para a gente estudar junto aqui, coloca nos comentários, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um forte abraço e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. E não se esqueça, se você gostou dessa camiseta aqui, ó, eu vou deixar para você um link na descrição do vídeo para você poder adquirir essa camiseta. Eu já ganhei a minha, né? Quem sabe se você pode ganhar a sua. Valeu?